Eu queria falar então, vocês já estão acompanhando aí, sobre a anatomia da integridade. O tema tem a ver com a caminhada discipular do discípulo, e eu senti no coração de falar sobre esse tema. A anatomia tem a ver com o corpo, não é? Então eu estou juntando essa ideia da estrutura, né? O que envolve essa estrutura da integridade quando a gente checa lá, analisa alguns detalhes. Eu quero começar com os irmãos lendo 1 Crônicas 29, 17. Davi está orando aí no momento de transição, quando Salomão está assumindo o reinado, essa transição. É sempre importante percebermos que nesses momentos de transição existem coisas especiais para a gente aprender, como nós já vimos com Josué. O que Davi diz aqui? Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Olha só, vamos repetir juntos? Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com a integridade. Deus se agrada com a integridade. Se Deus se agrada desse assunto, deve nos chamar a atenção, porque esse assunto nos envolve, porque nós vivemos, meus irmãos, em um mundo que está vivendo uma crise de integridade. Quando nós olhamos para o mundo, vemos essa crise de integridade. A grande questão é quando a crise de integridade nos atinge como servos de Deus. O mundo é um mundo que está nessa crise de integridade. Mas como nós estamos vivendo perante o mundo e perante Deus? Por isso o assunto é importante para todos nós. Integridade é um tema relevante para o discípulo obediente. O John MacArthur Jr., ele escreveu um livro chamado Poder da Integridade. E nesse livro, na introdução, ele diz assim: integridade espiritual, com seus componentes básicos de sinceridade e inculpabilidade, significa que um crente é uma pessoa totalmente integrada, que reflete essa integração, note bem, é uma definição bacana, que reflete essa integração em todas as áreas da vida. Refletir o nosso relacionamento com Deus em todas as áreas da vida, porque nós vivemos numa sociedade ocidental, muitas vezes permeada de uma visão que não é bíblica, que é uma visão grega. O que significa isso? É importante dizer isso, porque a visão grega que fundamenta a nossa civilização ocidental, ela fez um dualismo, criou um dualismo. Existem coisas espirituais acima, existem realidades naturais aqui. Essas coisas não se misturam. Então, quando eu quero viver a minha espiritualidade com essa visão que não é bíblica, eu faço uma confusão e não atinjo o objetivo de Deus, que Deus quer fazer em minha vida. Porque não há esse dualismo, não há coisas espirituais lá em cima e coisas terrenas aqui. Por isso ele diz nessa definição que um crente é uma pessoa totalmente integrada, que reflete essa integração em todas as áreas da vida, da sua vida. Por isso nós incentivamos você a ser um cristão na escola e na faculdade, e na vizinhança, e em casa, e nas suas relações, todas que você tem. Porque do contrário, nós não estamos entendendo o propósito de Deus e a visão bíblica que nós precisamos resgatar sempre. Por isso essa definição é importante para nós começarmos a conversa. Um discípulo consciente leva a sério esse tema da integridade. Então, por que esse tema é importante? Porque sem integridade nós não podemos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Sem integridade eu não posso testemunhar, o meu testemunho fica enfraquecido. Sem integridade eu não tenho autoridade. Todo mundo quer ter autoridade, falar em nome do Senhor, agir em nome do Senhor. Mas para que isso
tenha um reflexo poderoso, eu tenho que ter vida com Deus. E integridade envolve essa vida com Deus. Se nós perdemos a integridade, nós perdemos a credibilidade e nós não podemos influenciar o mundo da forma que Deus quer que influenciemos esse mundo. Por isso nós estamos falando de anatomia da integridade, lembrando dessa estrutura que envolve a integridade. Eu quero ser bem assertivo, bem objetivo, mas eu quero que você me acompanhe nessa meditação. Então, quando nós pensamos em anatomia da integridade, nós encontramos alguns detalhes. Primeiro, essa anatomia envolve coração puro. Coração puro. Não existe integridade sem que Deus trabalhe no meu coração, que Ele purifique o meu coração. Então, o trabalho de Deus sempre é interno primeiro, depois é externo. Depois ele pode ser visível, mas primeiro é um trabalho Deus comigo, eu e Deus, você e Deus, seu coração ali. É um trabalho interno, na interioridade. Quando nós pensamos em integridade, nós precisamos pensar em coração. Quando nós pensamos em integridade, precisamos pensar naquelas coisas que ninguém vê, só Deus vê. Coração, coração puro. No momento de início do reinado de Davi, o Salmo 101 reflete isso. Ele diz algo interessante, ele diz assim: seguirei o caminho da integridade. Seguirei o caminho da integridade. E ele faz uma pergunta: quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Então ele marcou um ponto aqui, ele entendeu a importância disso, já tinha entendido, e agora que ele está começando, ele diz: seguirei o caminho da integridade, isso é importante, viverei de coração íntegro. Ele sabia da relação que ele tinha com Deus, e a importância de um coração puro, um coração íntegro. Mas houve um outro momento, do mesmo Davi, quando lhe faltou integridade, e ele foi afetado, e ele precisava de restauração, outro momento, ele faz outro tipo de oração, ele diz, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aquele momento era um momento de tratamento divino, outro momento, mas ele reconhece os seus dilemas, seus pecados, ele diz, cria em mim um coração puro. Ele precisava voltar àquela posição de integridade, e ele ora dessa forma. Deus precisava agora restaurar o seu coração, cria em mim um coração puro. É uma oração que ele fez, e que nós precisamos fazer também. Num dado momento, o salmista, no Salmo 15, ele fala daqueles que estão desejando a presença de Deus. Ele diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem pode subir? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele diz, aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele diz, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, na relação com Deus, meus irmãos, nós precisamos pensar aqui nesse ponto. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando inicialmente de coração. Coração, como está o nosso coração? Quando Deus está olhando para nós hoje, como está o nosso coração? E Ele pode ver como está. A grande questão é que relação que eu estou tendo com Deus diante do que eu sei que está acontecendo comigo, diante dEle. Por isso, nós temos esses momentos variados na Bíblia, que o autor bíblico está dizendo, olha, é importante o coração puro. Jesus, no Novo Testamento, na bem-aventurança, ele diz que felizes são os puros de coração. Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus está falando isso. Feliz é o puro de coração. Mas esse
puro de coração é fruto de um agir de Deus no interior de cada um de nós. Bem-aventurados puros de coração. Então, nós estamos pensando em integridade, nós precisamos pensar em coração. E como está o nosso coração? E a Bíblia fala que nós temos que buscar isso em todos os momentos. Coração puro. Amém, irmãos? Mas um outro detalhe da anatomia da integridade é que nós encontramos, tem a ver, segundo, com olhos. Nós estamos falando de anatomia, pensando em corpo. Olhos firmados em Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão deixando de olhar para Jesus. Elas olham para tudo. Deixando de olhar para Jesus. E quando eu deixo de olhar para Jesus, eu corro o risco de me desviar. Por N motivos. Não estou olhando para Jesus, posso me desviar. Estou olhando para cá, para lá, para outra pessoa, para os problemas. Eu deixo de olhar para Jesus. Integridade envolve manter os olhos fixos em Jesus. O salmista, no Salmo 119, é a oração do íntegro. Ele diz assim, a oração do íntegro é essa: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Olha só. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ele ora assim, é a oração do íntegro. Ou quem quer manter a sua integridade, desvia os meus olhos de coisas inúteis. Porque nós temos neste mundo muitas coisas que são inúteis. E que às vezes a gente gasta tempo com as coisas inúteis. Que não nos ajudam na jornada da fé. E nem em nosso caráter. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Porque eu estou firmado. Eu quero isso. Eu quero estar focado. Porque os meus olhos podem estar focados em coisas que não deveriam estar. E podem comprometer o meu caráter e a minha integridade. Então o texto é claro. O autor aos Hebreus, que a gente já aprendeu que é uma comunidade propensa ao desvio, o autor aos Hebreus diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhos fitos em Jesus. Então, quando a gente pensa em integridade, eu tenho que pensar que os meus olhos precisam estar focados em Jesus. Não existe integridade se o nosso olhar não está sendo mantido em Jesus. Então, a integridade envolve permanecer olhando para Jesus. Porque se eu não permaneço olhando para Jesus, eu vou olhar para outra coisa. Eu deixo de olhar para Jesus, deixo de olhar para a palavra de Deus, deixo de olhar para os bons exemplos, e eu comprometo a minha saúde espiritual. E como eu vou ter integridade dessa forma? Usando a linguagem do Salmo, não é? Olhando para coisas inúteis e fúteis. Não dá. Eu estou pensando em integridade, eu estou olhando para Jesus. Amém, irmãos? Um outro detalhe dessa estrutura da integridade que nós encontramos são os ouvidos atentos à voz de Deus. Eu estou pensando em integridade. Meu ouvido precisa estar atento à voz de Deus. Nós falamos aqui num sermão sobre atenção como disciplina, que nós vivemos num mundo que tem muita coisa para tirar nossa atenção, e às vezes nos prejudica, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. É uma ameaça constante. Mas se eu quero estabelecer uma vida reta na presença de Deus, eu preciso estar atento à voz dele. Olha o que Jesus disse, meus irmãos, para os fariseus e mestres da lei: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Olha só. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu tenho que ouvir o que Ele diz. E isso vai me ajudar no trabalho que Deus está fazendo em mim, em minha vida. O autor aos Hebreus novamente diz algo interessante no começo do livro. Ele diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras. Olha só. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas como Ele nos falou agora?
mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Jesus é a maior revelação de Deus. Deus usou várias formas para se comunicar com o povo no passado, mas aqui, porque os últimos dias começam no Novo Testamento, fica ligado no mistério. Não espera os últimos dias agora, os últimos dias já estão em andamento. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. É o que Paulo falou, foi o desenvolvimento do que Jesus falou. Os apóstolos fundamentaram a igreja e passaram para os presbíteros e bispos, pastores, anciãos. Por isso que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, tendo Jesus como pedra principal, fundamento principal. Então, quando eu estou pensando em integridade, eu preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a Cristo, ouvir a palavra do Senhor. Não há integridade sem palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Então a integridade envolve treinar o meu ouvido para ouvir a voz de Deus. Treinar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Valorizar a palavra de Deus. Quando nós encontramos, permita usar essa palavra, crentes minguados por aí, o motivo pelo qual estão assim é por causa dessa posição inadequada. Não estão ouvindo a voz de Deus, não estão valorizando a voz de Deus, não estão treinando a sua mente para ouvir a voz de Deus, e aí não tem outro jeito, não tem como crescer dessa forma, né? Nós devemos seguir o caminho da integridade. O caminho da integridade envolve ouvir a Cristo, o que Ele diz, o que a palavra diz, eu tenho que treinar a minha mente, e Deus vai trabalhando em minha vida, e vai fazendo algo bonito em minha vida. Deus está fazendo algo bonito em sua vida? Você tem que responder. Ouvir a voz de Deus faz parte desse processo. 4, nós encontramos também, na estrutura da integridade, olha só, nariz que sente o próprio mau cheiro. É anatomia, né? Falamos de coração, não é isso? Nós estamos falando de nariz. É importante pensar nisso. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que tem uma sensibilidade incrível para sentir o odor dos outros. É verdade. Mas é incapaz de sentir o próprio odor. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela consegue ver o pecado no outro, os problemas dos outros, mas não consegue ver o problema dela mesma. Quando nós pensamos em integridade, nós podemos ser um canal de bênção na vida das pessoas, não importa o momento. Você é chamado para ser uma bênção. Você não é chamado para ser juiz dos outros. Você é chamado para ser uma bênção na vida dos outros. Só há um juiz que é Deus. Então, as pessoas olham para os outros, elas dizem, elas falam dos outros, mas elas não conseguem ver os problemas que ela está vivendo. O que é fétido, mal cheiroso nos outros é repulsivo para elas, mas na própria vida, às vezes, não é visualizado e é tolerado, mas é o olhar para o outro. Quando a gente vive uma vida íntegra, a gente é capaz de olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos desacertos, nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus. Integridade é honestidade, por isso, é retidão, não é mascarar, é ser honesto consigo mesmo. Porque se a gente está pensando em cheiro, com essa linguagem, a gente pode dizer que às vezes pode haver um processo de apodrecimento espiritual tão grande, que esse apodrecimento vai gerar um odor que precisa ser identificado e precisa ser tratado. Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? O bom cheiro de Cristo. Mas o apodrecimento traz mau cheiro. E eu preciso ser sincero diante de Deus. Nesses momentos, eu preciso fazer a oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Porque Deus é que pode ver coisas que de repente eu não estou vendo. Que eu estou me acostumando com o mau cheiro. Tem isso. Quando você vai num lugar que tem um cheiro, um odor horrível, no primeiro momento você sente, depois você se acostuma com aquele cheiro. E na vida espiritual nós não podemos, quando
quando a gente está falando de nós mesmos, a responsabilidade não é o outro. Estou olhando para mim, identificar aquilo que não está legal. Isso faz parte da integridade, ou da construção dessa vida íntegra. Eu tenho que ser capaz de sentir o meu próprio, reconhecer as minhas mazelas, cheirar o meu próprio odor, que não está glorificando a Deus. Então, nós estamos falando de detalhes da estrutura da integridade. Nariz que sente o próprio mau cheiro. Sentir o mau cheiro dos outros é fácil. Agora, sentir o próprio cheiro, o mau cheiro é difícil. Por isso, nós temos que ser sinceros, sem maquiagem, sem hipocrisia, abrir o coração e pedir a bênção de Deus, Deus tratar conosco. Então, a integridade passa pelo reconhecimento dos erros. Amém, irmãos? Outra coisa nessa estrutura que encontramos é mãos que servem. Mãos que servem não para a glória própria, porque a integridade não consegue permitir isso. Quem é íntegro quer servir para a glória de Deus, mas está disposto a servir. Jesus é o nosso exemplo maior de integridade em seu ministério. Quantas demonstrações de amor e de serviço, ações de amor, atitudes abençoadoras. E ele diz em Lucas 12:35, está na Bíblia, irmãos. Vale a pena ler, é coisa boa. Estejam prontos, de Lucas 12:35, acho que tem aí. Estejam prontos para servir. Vamos ler juntos esse texto grande? Estejam prontos para servir. Agora vira, já decorou, né? Estejam prontos para servir. Agora vira para o lado e recite ou leia, olhando para o seu irmão. Estejam prontos para servir. Amém? Glória a Deus. O serviço não é uma opção de alguns. É um princípio para todos. Pedro diz, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Mas as mãos que servem, não servem para a glória, para a ostentação. Como a gente vê no mundo, as pessoas querem fazer para mostrar, elas fazem para a glória de Deus. Num dado momento, 2 discípulos, eles confundiram isso, pediram a Jesus uma posição na glória, no reino futuro. E Jesus explica para eles dois, não é? Em Marcos 10:45. É a resposta desse contexto. Ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem eu vim para ser servido, Jesus disse, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só, Jesus veio, Marcos 10:45, ele veio para servir. Quando 2 discípulos estavam pensando em posição. Então nós não servimos na igreja por posição. Nós servimos para glorificar a Deus. Inclusive o nosso ministério glorifica a Deus e edifica pessoas. Se o nosso ministério não glorifica a Deus, aponta para cima, vertical e horizontal, edifica pessoas, eu tenho que parar tudo, para tudo. Por isso que o íntegro se coloca à disposição para servir, mãos que servem. Usei a mão porque é o que você faz, você toca. Então, mãos que servem, integridade envolve isso, mãos que servem. Jesus serviu e nos dá o exemplo. Nós estamos aqui, devemos servir, demonstrar o amor de Deus para as pessoas, fazer as coisas que abençoam as pessoas. Então, o íntegro, ele se coloca à disposição. Aquele que não está entendendo isso se esconde. O íntegro se coloca à disposição. Não é me inclui fora dessa. É se colocar à disposição. Eu quero ser um agente, quero ser alguém usado por Deus. Eu quero ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu quero servir a Deus, servir as pessoas. Isso é integridade. Integridade se coloca, eu estou aqui presente. Não se esconde. Como é que você está fazendo? Você está servindo ao Senhor da forma que Ele deseja. Você está se colocando à disposição do Senhor, da igreja do Senhor, à disposição do reino de Deus. Nós precisamos de pessoas assim. Nós não precisamos de pessoas que frequentam as igrejas, esta ou aquela, ou a nossa ou a outra, num domingo ou um dia de semana. Isso só não basta. Nós precisamos de pessoas que se colocam à disposição de Deus, da igreja e do reino. Amém, irmãos? Nessa estrutura da integridade, nós encontramos também
língua que fala a verdade. É integridade. Não pode ter mentira, porque a mentira não tem integridade. Jesus é o nosso exemplo. Língua que fala a verdade, é integridade. Então, pessoas íntegras é sim, sim, não, não. É falar a verdade. Não tem meia conversa. É palavra ali firmada, verdadeira. Então, eu não posso glorificar a Deus falando mentira. Língua que fala a verdade. O Salmo 34, 13 diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É a Bíblia. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Que eu posso usar a minha língua para o mal e os meus lábios para a falsidade. Ele vai dizer mais, no 122, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Olha só, porque integridade envolve essas declarações. Guarde a sua língua do mal, é um conselho, e os seus lábios da falsidade. E agora ele diz, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O íntegro, ele está preocupado com a sua voz, o que ele fala, com a sua fala, o seu posicionamento. O íntegro é esse caminho, língua que fala a verdade. Como nós estamos usando os nossos lábios, a nossa língua? O que está saindo dos nossos lábios são perguntas. Então, o que está saindo dos meus lábios, da minha língua, vai mostrar se eu estou vivendo uma vida íntegra ou não. Se uma pessoa vive falando falsamente, vive falando mal, vive usando a sua língua de forma inadequada, é um sinal que está faltando integridade. Como nós vimos no começo da definição, é quando a gente leva a Deus para as nossas relações todas. Integridade, é isso. Língua que fala a verdade. O Salmo 17:3 diz, olha só, provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Por quê? Decidi que a minha boca não pecará. Nós pecamos muito, meus irmãos, e pecamos muito com os lábios. Tiago vai dizer que a língua é algo indomável. Mas nós devemos considerar isso, decidir uma postura na presença de Deus. Olha só, provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. É responsabilidade do íntegro, é se colocar na condição que Deus quer. Isso é integridade. Não importa o tempo que eu estou numa classe bíblica, não importa o tempo que eu sou membro de uma igreja, a questão é ver como está a minha vida, se Deus está tratando da minha vida, e se eu estou nesse caminho. Eu decidi, eu quero glorificar a Deus, eu quero viver uma vida reta, mesmo diante das minhas fraquezas. Eu estou lutando com minhas fraquezas, cada um tem as suas, mas eu decidi, eu quero acertar, eu quero glorificar a Deus, eu não quero viver de qualquer jeito, eu quero ser um servo de Deus aprovado, amém, irmãos? Integridade. Integridade não significa que você é perfeito, integridade é que você entrou no jogo para levar a sério a sua vida com Deus, e Deus vai te ajudar nisso aí. O último detalhe da integridade é pés que são guiados por Deus. Pés que são guiados por Deus. Estou pensando aqui no caminho, na direção de Deus, na direção da glória de Deus. Eu estou caminhando com Deus, Deus está me guiando. Provérbios 11:3 diz, a integridade dos justos os guia. Olha só, a integridade guia. Isso é importante, irmãos. Vamos repetir? A integridade dos justos os guia. Mais uma vez, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que eu quero? A integridade para me guiar ou a falsidade para me derrubar? É uma escolha. A integridade me guia, a falsidade me destrói. Ele está fazendo uma diferenciação aqui de justos e infiéis. Justos e ímpios. Nós somos justos ou ímpios?
nós estamos abraçando a integridade ou a falsidade? Eu quero seguir bem, pés guiados por Deus. Quero andar na direção da glória de Deus, num mundo que não está andando na direção da glória de Deus. Em um mundo de crentes professos que não estão levando a sério a palavra de Deus e as ordenanças do Senhor, a direção do Senhor. Mas eu não quero ser um crente desse. Eu quero ser guiado por Deus. Então o íntegro segue na direção da glória de Deus, é guiado por Deus. Paulo diz que os filhos de Deus, em Romanos 8,14, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você precisa levar a sério isso. Integridade é isso. Então, essa avaliação nos ajuda a entender como nós estamos nesse exato momento, nesse dia 26, não é? De novembro, quando nós estamos caminhando para o final do ano, se nós estamos vivendo uma vida íntegra ou não. Então, nós vimos aí a anatomia da integridade. Coração puro, olhos firmados em Jesus, ouvidos atentos à voz de Deus, nariz que sente o seu próprio mau cheiro, mãos que servem, língua que fala a verdade e pés que são guiados por Deus. Não dá para ser íntegro sem essas coisas aqui. Eu tenho que entender o que é integridade, o que envolve essa integridade na dinâmica da minha fé. Deus me levantou, Deus me salvou, não para viver do meu jeito, não para viver conforme o mundo diz, não para viver como o crente desavisado quer viver, mas viver para a glória do nome do Senhor, viver como Jesus, que procurou fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, é a doutrina do meu Pai, a obedecer o meu Pai. Jesus, nosso exemplo de integridade, de fidelidade, de retidão, que nós possamos pensar em tudo isso, meus irmãos, nós possamos viver vidas íntegras. Se você, nesse final de sermão, está entendendo que existem alguns problemas, você reconhece, não deixe que isso seja um impedimento. Coloque para Deus e diga: Senhor, eu estou com alguns problemas aqui, eu não estou vivendo uma vida íntegra hoje, mas eu quero viver, eu quero fazer como o salmista, ele decidi, eu quero tomar uma decisão no caminho da integridade, porque esse é o único caminho que o Senhor quer que eu siga e que eu viva. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.